Bom, a ideia hoje é fazer esses 3 exemplos, tá? A gente vai usar a equação geral dos gases. Então, a gente vai usar esses 3 exemplos aqui, tá? O exemplo 1, tá? O exemplo 1 é um exercício da PUC, do vestibular, né? Um certo gás de massa de 140 gramas ocupa um volume de 41 litros, sob pressão de 2,9 atm, a temperatura de 17 graus Celsius. O número de Avogadro vale 6,02 vezes 10 a 23, aqui no caso mols, tá? Ou de átomos, né? Um mol tem 6,02 vezes 10 a 23, certo? E a constante universal dos gases é 0,082 atm vezes litro por mol por Kelvin. Nessas condições, qual é o número de molécula contida nesse gás? Essa massa aqui, ela não vai interferir para a gente, tá? A gente tem o seguinte, eu tenho 140 gramas de um gás, e esse gás, ele tem um volume, ele está confinado um volume de 41 litros, tá? A pressão é igual a 2,9 atm. O número de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23. E a constante universal R igual a 0,082 atm vezes litro por Kelvin por mol, né? Bom, e a temperatura? 17 graus Celsius. Se eu quero caracterizar um gás, basta utilizar a equação geral de um gás, né, ideal, PV igual a nRT. Certo? Olha só, todos os termos que eu tenho aqui, né, que é a temperatura, a constante, o volume e a pressão, eu quero encontrar o número de mols. Se eu sei o número de mols, eu vou conseguir calcular o quê? A quantidade de moléculas, tá? Aquela massa lá que ele colocou, talvez ela sirva para a gente descobrir que tipo de átomo que tem ali, pela massa, tá? O exercício no pad a gente pode, talvez, estimar, tá? Então, eu vou aplicar nessa fórmula aqui, vou isolar o termo N para saber a quantidade de mols. Então, N vai ser igual a PV dividido por RT. O que eu fiz? Eu passei o termo RT, que estava multiplicando N, para cá dividindo, tá? Então, a gente vai descobrir a quantidade de moléculas. O P é 2,9, o volume é 41, o R é 0,082, vezes a temperatura, que é 17 graus Celsius. Só que eu tenho que passar para Kelvin, né? Quanto que é a temperatura em Kelvin? Vai ser 273 mais 17. Isso aqui vai me dar a temperatura em Kelvin. Ou seja, a temperatura em Kelvin vai ser o quê? 290 Kelvin. Né? Essa é a temperatura do meu gás. Tranquilo? Então, vou jogar aqui e fazer a continha. Então, 0,82 vezes 90. Tá? Vai dar 290 Kelvin. E ele vai dar 5 mols. Certo? Se eu colocar essas unidades de todas as grandezas aqui, eu ia cortar ATM com ATM, litro com litro, Kelvin com Kelvin, e sobrar só o quê? Mols. Tá? Então, a quantidade de moléculas em mols é 5. Mas a gente sabe que um mol ele tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, ficou muito apertado aqui. Então, o mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. 5 mols vai ter o quê? X. Passa a regra 23. Então, X vai dar o quê? Vai 10 aqui. 30,10 vezes 10 a 23 moléculas. Então, tem essa quantidade de moléculas ali dentro do meu recipiente, tá? Que essa é a resposta da pergunta do exercício. Projetando aqui para vocês mais uma vez. Olha só. Nessas condições, qual é o número de moléculas contida no gás? Ela vai dar quanto? 5, ou melhor, 30,1 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Fácil, né? Considere-se P a pressão, V o volume, T a temperatura absoluta. M é a massa de 1 mol, M maiúsculo, e R é a constante universal do reino de Deus. Não, constante universal dos gases perfeitos. Qual é a relação, qual a relação que representa a densidade absoluta de um gás perfeito? Pergunta.
Qual que é a definição de densidade? Alguém sabe? Massa por volume, não volume por massa. Isso aí seria o inverso da densidade, né? Então, a densidade, vou chamar de D minúsculo. Massa, vou colocar aqui exemplo 2, né? A densidade é a massa por volume. Certo? Então, quanto de massa que eu tenho dividido num volume, distribuído em um certo volume, né? A gente tem que um gás, ele obedece à equação, né? No caso, um gás perfeito. PV é igual a nRT. Tá? Qual desses termos aqui da equação do gás que a gente poderia relacionar com a densidade? Bom, a massa, a pressão, a gente não pode relacionar com quantidade de matéria. Tá? Ou melhor, vamos fazer de um jeito diferente aqui. O que tem em comum aqui? Os dois termos, o volume, né? Então, eu posso isolar o volume aqui da densidade e aplicar na equação geral dos gases. Tá? É isso que a gente vai fazer. Então, isso implica que o volume é igual ao quê? A massa sobre a densidade. Então, se eu jogar esse volume relacionado com a densidade nessa equação, a gente vai ter assim, ó, P vezes massa sobre a densidade é igual a N R vezes T. Tá? Ok? Então, ele quer, no exemplo, ele quer descobrir em termos de densidade. Então, eu vou isolar o termo de densidade. Então, vai ficar assim, ó. P vezes M é igual a D N R T. Esse NRT eu vou passar para o outro lado dividindo, porque eu quero isolar a densidade. Então, a densidade é igual a quê? Pressão vezes a massa sobre NRT. Só que não tem nenhuma dessas opções no meu exemplo, tá? Por quê? Porque se eu projetar para vocês, a resposta aqui não tem a relação de número de mols. Então, a gente tem que melhorar ainda nosso problema aqui, tá? Então, melhorando aqui, a gente sabe que a massa molar é igual a quantidade de massa dividido pela quantidade de mols. Essa é uma definição. Se você olhar lá na tabela periódica, você vai ter a massa molar, não é isso? Que representa o quê? Em um mol, eu vou ter quantos gramas de certo elemento? Tá? Então, a massa molar, ela relaciona assim, ó, não, então tem hidrogênio. Um mol de hidrogênio, eu vou ter 1 grama, certo? Ou seja, se eu tenho hidrogênio puro, hidrogênio, um mol desse hidrogênio, que representa 6,02 vezes 10 a 23 hidrogênios, então um mol desse hidrogênio tem 1 grama, né? Ou, de outro ponto de vista, em termos de massa molar, é a quantidade de massa por mol que eu vou ter, ok? Então, o termo M, como está no enunciado, é a quantidade de massa por mol. Eu posso ou isolar a massa ou o número de mols. Então, isolando a massa aqui, ela vai ser igual ao quê? A massa molar vezes N, que é o número de mols. A massa molar vezes N vai me dar o quê? A massa de objetos. Por exemplo, o hidrogênio, se você olhar na tabela periódica, um mol de hidrogênio ele tem 1,008 mols. Então, isso aqui é o que? A massa molar. Vamos pegar aqui, oxigênio. É 15,099, ou 16 gramas. Então, se eu tenho 16 gramas de oxigênio, eu tenho 1 mol. Se eu tiver uma molécula de O2, eu tenho que ter 32 gramas. Né? Ou seja, um mol de uma molécula de O2 representa 32 gramas. Tá? Então, essa que é a relação que a gente tem que conhecer. Tá? A relação entre massa molar e mol. E qual que é essa relação? É essa. A massa molar, eu pego a massa dessa matéria dividido pela quantidade dessa matéria. E essa quantidade é dada por mol. Ou seja, 1 mol representa a quantidade de matéria. E M é a massa que eu tenho, total. A massa total dividida pela quantidade de matéria tem a massa molar. Ou seja, a quantidade de matéria está sendo dada pela relação molar. Lembrando que o mol ele tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas ou átomos, tá?
Então, aplicando aqui, ó, isolando o termo M, e utilizando a definição de M com a massa molar o número molar, a gente vai jogar essa equação aqui, ó. Então, a densidade é igual a pressão vezes a massa, que é o quê? A massa molar vezes o número de mol, dividido pelo número de mol vezes R vezes T. Corta o N com N, a densidade vai dar o quê? P vezes M sobre RT. Se eu olhar na resposta aqui, do nosso enunciado, vai ser qual? Vai ser P vezes M sobre RT, vai ser a letra C, né? Então, a resposta correta é a letra C. Tranquilo? Um cilindro adiabático. Adiabático significa o quê? Que não tem troca de calor. Tá? Então, um cilindro adiabático corresponde ao quê? A esse cilindro em que eu tenho essas paredes aqui, ó, que não troca calor com o meio externo. Por isso que é adiabático, tá? Então, o cilindro adiabático vertical foi dividido em duas partes por um êmbolo de 2,5 quilos. O êmbolo nada mais é do que essa placa aqui, ok? Ela pesa 2,5 quilos, a massa dela, né? Que está apoiada a uma mola ideal de constante elástica igual a 1,04 vezes 10 à quinta. Na parte inferior do cilindro, face vácuo, ou seja, eu não tenho nada de matéria aqui, tá? Por quê? Porque se eu tivesse matéria, eu teria uma zona de pressão aqui. Então, meu problema, eu não quero ter pressão aqui, tá? Quero fazer um sistema ideal nessa região, tá? Então, tem vácuo e na parte superior foram colocados 5 mols de gás perfeito. Então, tem 5 mols de gás aqui, certo? Na situação de equilíbrio, a altura H vale 60 centímetros e a mola está comprimida em 20 centímetros. Então, essa mola aqui está sofrendo ação de dois fatores. Da massa da placa, mais da pressão interna aqui. Assumindo que aqui não tem pressão, onde a mola está não tem pressão porque tem um vácuo, tá certo? Então, eu tenho que calcular o quê? Ele está pedindo para calcular a temperatura do gás, assumindo a constante R aqui, e a gravidade, tá? Então, eu vou reproduzir esse desenho aqui no quadro. Então, a gente tem o seguinte. Eu tenho meu cilindro, a placa, aqui a mola, e aqui eu tenho gases. Certo? Bom, eu sei que vocês não estudaram isso, tá? Mas é tranquilo. A gente vai estudar as leis de Newton atuando aqui. Se ele falou que essa placa está estável, se essa placa aqui está estável, qual que é a força resultante atuando nela? Alguém sabe me dizer? Se ela está parado, qual que é o valor da força resultante? Ariane? 0. Isso aí, Ariane. Então, a força resultante aqui é 0, né? Se ela está movendo com velocidade constante, também a força seria 0, tá? São duas condições. Se a velocidade é constante, a aceleração é 0. Se a velocidade é constante, a aceleração é 0, né? Se a aceleração é 0, eu não tenho força, porque a força é massa de aceleração. E se a velocidade é 0, a aceleração é 0, né? Então, se está parado aqui, a força também é 0, tá? Então, se está parado, a força resultante aqui dessa placa é 0, então isso aqui está fixo, ele está em equilíbrio. Mas a gente tem que avaliar qual que é a força que está atuando nessa placa. Quais são as forças? Se esse objeto está próximo à Terra, eu tenho a força da gravidade. Então, eu tenho a força peso para baixo. Certo? Que é a força devida à gravidade agindo no corpo massivo da placa, do cilindro ali, né? Eu tenho a força elástica da mola que empurra essa placa para cima, porque a mola não está comprimida. Vocês já viram o comportamento da mola? Se você comprime ela, ela quer expandir. Se ela expande, ela quer o quê? Comprimir. Ela é sempre do contra, né? Então, a mola é sempre do contra. Já viu aquele amigo chato que é sempre do contra? É igual a mola, né? Então, é o seguinte. Então, a força elástica, eu vou chamar de FEL, está para cima. Que é o quê? É a ação da força da mola aonde? A força elástica vai ser o quê? É a ação da força da mola para cima no centro desse meu sistema. Existe mais alguma força que está atuando aqui? Alguém sabe me dizer se sim ou não? E por que é sim e por que não? Se existe mais uma força. Ora, se eu tenho gás aqui dentro, esses gases estão o quê? Movendo e se chocando. Então, ele vai ter força ali, não é? Não é isso?
Vocês não conseguem entender essa ideia? Porque essas moléculas, elas querem o quê? Elas querem ocupar o espaço, né? Quanto mais espaço para ela, melhor. Só que eu vou dar uma força elástica que vai impedir, que está para cima. Então, eu vou chamar aqui em azul, para baixo, uma força do G maiúsculo, que é a força do gás, tá? Então, eu vou chamar aqui FG, é a força do gás. Porque esse gás está empurrando, está querendo expandir. Todo gás quer expandir. Todas as moléculas não querem enxergar uma a outra, né? Elas querem o quê? Se você pegar um balão, sei lá, encher ele com fumaça, se você estourar ele, as moléculas, as partículas ali, elas vão o quê? Dispersar, porque ela não quer ficar confinada ali. Né? Então, Fg é a força do gás, que empurra. O P é a força peso. Tudo é em Newton, tá? A unidade. E a FL é a força elástica. Se eu somar todas essas forças, tem que dar o quê? 0. Então é o seguinte, a força elástica mais a força peso mais a força do gás tem que dar 0, porque meu sistema tem equilíbrio. Ok? Só que é o seguinte, se eu adotar um sistema de referência para cima, então a força peso e a força do gás ela é negativa, né? Eu posso falar isso. Então é o seguinte, se eu retirar o caráter vetorial, sabendo que elas estão na mesma direção, eu posso tirar o caráter de vetor e simplesmente colocar um sinal, se é positivo ou negativo. É isso que eu vou fazer. Olha só, a força elástica, positiva, porque está para cima, correspondente à referência que eu escolhi. Menos a força peso, por que é menos? Está para baixo, está ao contrário ao sistema de referência que eu escolhi. Menos a força do gás, ela vai dar o quê? 0. Só que eu não sei o valor da força do gás. Então a força do gás vai ser simplesmente, eu vou passar daqui desse lado para o outro lado da igualdade, a força do gás, ela é dada por quê? Pela força elástica menos a força peso. Eu consigo agora calcular a força do gás. Se eu sei calcular a força do gás, e se essa força está atuando em uma superfície, aqui, eu consigo calcular a pressão, não consigo? E se eu consigo calcular a pressão, que é força sobre a área, e se eu tenho condição de volume, de quantidade de mol, se eu tenho a pressão, eu consigo calcular o quê? A temperatura, né? Usando a lei universal dos gases. Certo? É isso que a gente vai fazer. Bom, para isso, a gente tem que saber o quê? A gente tem que saber qual que é a fórmula da força elástica e da força do peso. Alguém sabe a fórmula da força elástica? A fórmula da força elástica é igual a K vezes X. Ou melhor, menos KX. Ela é sempre negativa porque ela está ao contrário. Mas eu vou colocar positiva por conta do meu sistema de referência que eu apaguei, tá? Que a força elástica está apontada para cima, tá? Então, eu vou obedecer isso, ok? Então vai ser Kx. E a força-peso é a massa vezes a gravidade, tá? Eu não sei se vocês viram isso no semestre passado, ou no ano passado, melhor dizendo, mas se vocês forem fazer algum vestibular continuado, ou Enem, se alguém quiser fazer o Enem, é interessante vocês conhecerem isso aqui, tá? Ano que vem a gente vai estudar essas forças aqui, tá? Então, eu tenho as fórmulas da força-peso e da força elástica. Eu posso jogar aqui, ó, né? Então, a força do gás é igual ao quê? A Kx menos M vezes G. A força do gás vai ser igual ao quê? A K que vale 10,4. Deixa eu conferir aqui. O termo K é 1,04 vezes 10 à quinta, tá? Então, aqui, ó. O K, deixa eu colocar aqui no cantinho. O K é igual a 1,04 vezes 10 à quinta, Newton por metro. A gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. A mola está comprimida, a compressão da mola que ele me falou, que vai ser o X aqui, que a gente tem que colocar, a mola está comprimida 20 centímetros. Então, coloca aqui 0,2 metros. E a massa da placa é igual a 2,5 quilos. Ok? Então, eu tenho todos os dados para calcular a força do gás. Então, vai ser o quê? 1,04 vezes 10 à quinta Newton. Não vou com unidade não, porque não vai caber. Vezes o quanto que a mola está comprimida, que é o X, tá certo? Que é 0,2 metros, que representa 20 centímetros, né? Que está no enunciado aí, se vocês quiserem olhar. Menos a massa da placa, que é 2,5
vezes a gravidade, que vale 10. Fazendo a continha aqui, vai dar 1,04 vezes 0,2, vai dar 20.800 newton. Menos 2,5 vezes 10 vai dar quanto? 25. Então, subtraindo 25 aqui, vai dar, a força do gás, ela é igual a 20.775 newton. Então, tem a força do gás aqui. Então, o gás vai fazer a força na tampa com essa intensidade, tá? Bom, o que é pressão? Pressão não é força sobre área? Se eu estou falando de gás, eu posso trabalhar em termos de pressão. Pressão é igual a força sobre a área. Ok? Então, vou fazer o cilindro aqui, ó. Novamente. Aqui eu tenho moléculas, eu tenho a força do gás. Então, eu tenho uma área aqui, ó. A pressão que esse gás faz representa a força que ele faz sobre a área, que é a área do quê? Do pistão, né? Bom, então a pressão é igual a quê? A 20.775 sobre a área. E a gente conhece a equação universal dos gases, que é P, V é igual a N, T. Bom, o que é o volume aqui? O volume não é a área vezes a altura? O volume não é a área do meu cilindro vezes a altura dele? Então, a gente ainda tem essa outra informação aqui, ó, que o volume é igual à altura, H, vezes a área do meu cilindro. Ok? Então, essa equação aqui ainda pode ser melhorada, que P vezes área vezes a altura é igual a N, R vezes T. Mas a pressão é o quê? Esse termo aqui, né? Então, vai ser 20.775 sobre a área, vezes a área vezes a altura, que é o volume, né? Isso aqui é igual a N, R vezes T. Agora eu posso cortar área com área, né? Certo? Então, o que a gente tem? Pessoal, qualquer dúvida pode me interromper, tá? Esse exercício é um pouquinho mais trabalhado. Então, vai ter o quê? 20,775 é igual, ou melhor, vezes H, igual a N, R vezes T. Bom, a altura H que ele falou no exercício é 60 centímetros ou 0,6 metros. Temos que transformar em metros, tá? O H é 0,6 metros. O N, que é a quantidade de mols, é igual a 5 mols. O R é igual a 8,31 Joule, né? Joule por mol por Kelvin. Então, ele quer calcular a temperatura, né? Então, eu tenho N, eu tenho R, eu tenho H. Então, a temperatura vai ser igual ao quê? Vou passar o N e o R para cá dividindo. Então, vai ser 20.775 vezes a altura, dividido por quê? Por N vezes R. Eu tenho R, eu tenho N, eu tenho H. Eu tenho R, eu tenho N, eu tenho H. Eu acho a temperatura. Só que eu vou encontrar essa temperatura em grau, em Kelvin, tá? Lembrando disso, porque meu R é relacionado com Kelvin. Preste bem atenção nessa informação. Então, vai ser 20.775 vezes 0,6 dividido por 5 mols, né? E dividido por 8,31. Vai dar 300 Kelvin. 300 Kelvin. Eles são quantos graus Celsius? Vai dar 27 graus Celsius, tá? Ou seja, temperatura ambiente. O que eu faço? Se a temperatura está em Kelvin, eu subtraio por 273. Se ela estiver em Celsius, eu somo, né? Lembra lá da conversão? Ok? Fiz aqui diretão, tá? O que vocês acham? Se eu aumentar a temperatura, o que vai acontecer? A força do gás aumenta, né? E esse cilindro vai o quê? Aumentar mais, né? Olha que interessante. Certo? Aumenta a temperatura aqui para vocês verem e deixa em termos de H. Vamos assumir a pressão constante. Vocês vão ver que H vai aumentar. Certo?
Então aqui a gente encerra a aula de hoje, tá? É meio para recuperar onde a gente parou. Pergunta: vocês têm dúvida em alguma parte específica? Posso encerrar? Pode, né? Pode. Então tá. Então, pessoal, a aula está gravada. Eu vou lançar uma listinha, tá? E se vocês tiverem dúvida em alguma parte da lista, se vocês podem propor para que